Começou o Antenados? Não. Está começando mais um Antenados online para todo o Brasil. Deu uma rabiada aí na tela de você, mas a gente estava passando só aqui a câmera. Estamos começando ao vivo para todo o Brasil. Como é ao vivo, a gente tem essas complicações de vez em quando, mas você está conosco e assista o Antenados e a Boas Novas de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv, poderá acompanhar também nas redes sociais. Durante o programa, nós vamos colocar aqui embaixo os contatos para você interagir com o Antenados na geral. Redes sociais, Facebook. E como nós estamos ao vivo, você pode pegar o seu telefone e ligar para a gente, fazer uma pergunta, um questionamento, comentando, discordando ou concordando com aquilo que é debatido aqui no Antenados. Estamos usando a televisão, estamos nas redes sociais, nos aplicativos e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. A tecnologia e a igreja. Como é que a tecnologia tem ajudado a igreja? Nós vamos pontuar. Como é que a tecnologia tem atrapalhado o trabalho da igreja também? Vamos pontuar. A tecnologia é boa e ruim para a igreja? Como ela usa? Ela deveria usar melhor? Nós vamos fazer uma comparação e entender como a igreja tem trabalhado a tecnologia. E não é só de internet, a gente fala tecnologia, você pensa no smartphone. Vamos voltar para a rádio. A rádio é uma tecnologia, a televisão é uma tecnologia. E nós vamos debater sobre isso aqui no Antenados na Geral com ele, que é pastor e diretor executivo da Rádio Betel FM, pastor Orsino Filho. Pastor Orsino, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André. Boa tarde. Vamos nós. Vamos com tudo? Vamos embora. Também recebo ele, que é pastor da igreja do Rio de Janeiro, ele em Jacarepaguá. Ele também é MC, pastor Jonathan Híbrido. Pastor Jonathan, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde quem está assistindo. A gente está meio sumido, mas é um prazer estar de volta. É bom, o pastor está doente aqui, a gente vai orar daqui a pouco por ele, para Deus curar ele, mas veio no Antenados na Geral. Fica um recado para os pastores que são convidados e não vêm. Eles furam com a gente, não ligam, e às vezes estão bem, não estão nem doentes, tá bom? Também recebo ele, que é pastor de jovens da Igreja Batista Monte Oré, pastor Paulo Brasil. Pastor Paulo, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Boa tarde, amigos. Você que está nos assistindo também, boa tarde. E o tema é muito interessante. Eu acho que você não deve sair da telinha, não. Fica ligado com a gente, também recebe ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio, aqui no Rio de Janeiro, pastor Ricardo Pinudo. Pastor Ricardo, bem-vindo ao Antenados. Legal, prazer todo meu. Estamos aí juntos para poder contribuir, né, com esse tema e poder agregar valor aí a esse tema que eu acho que é pertinente para o dia de hoje. Tá certo. Olha, vocês podem participar. Eu já falei isso durante o programa aqui embaixo. Vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral. Estamos ao vivo, pode ligar para cá e entrar no estúdio conosco. Deixa eu iniciar. Eu estava conversando antes do programa começar com os pastores, falando que hoje, pelo menos antigamente, você ia para a sua igreja e você aprendia quase tudo sobre a Bíblia com o seu pastor da sua igreja local. Então você lia em casa, escola dominical, ia para o culto, ele pregava e eu acho que aquela era a pregação que a pessoa tinha durante a semana inteira dela, a não sei que fosse num culto no meio da semana, mas ouvia da boca daquele pastor, daquele líder, daquela igreja local, tudo que ele aprendia sobre a Bíblia, sobre a vida cristã. Com a chegada da tecnologia, quando eu falo tecnologia, eu mencionei, não é só celular, não é internet. Eu vou voltar para a rádio, antigamente, que muitos pastores usaram a rádio. Nós começamos a ter algo muito interessante, que a pessoa vai no domingo à noite para o culto, mas durante a semana inteira ela gosta daquele pastor, daquele programa, aquele horário, ela liga na Rádio Betel, liga na Boas Novas, liga aqui, e ela escuta um monte de pregações. Eu estava falando, eu tenho o hábito de assistir 2 a 3 pregações toda semana, de pregadores que eu gosto na internet, os pregadores americanos também. Portanto, eu acabo escutando e vendo mais pregação de pastores na internet, às vezes na televisão, do que meu próprio pastor na igreja local. Então, eu acho que, não sei, talvez isso venha mudar alguma percepção nossa de igreja local, de culto, de influência do pastor local em cima da gente. Vocês acham que a tecnologia, o acesso a essas informações, de alguma maneira, muda mesmo o jeito de quem é que está influenciando mais? É o pastor da igreja local ou é a televisão, o pastor que está na televisão, na internet, no rádio? Olha, eu tenho uma experiência com rádio, né? Já que você citou rádio. Nós promovemos diariamente um debate lá na rádio e teve um dia que um pastor falou no rádio o seguinte, tinha uma propaganda de uma cerveja que estava na televisão, mandando o cara beber no bar. Aí o pastor, ele falou, ouvinte, não deixa seu marido ir para o bar, não. Compra a cerveja e leva a cerveja para ele tomar em casa. Tá bom. Aí, um dia eu estou saindo da rádio, estou vendo uma irmã lá na tendinha, perto da rádio, comprando cerveja. Ela me olhou assim, toda sem graça. Aí, depois ela me olhou e falou, poxa, pastor, aquele dia que o pastor falou que a gente tem que comprar cerveja para o marido, meu marido estava ouvindo o debate. De lá para cá, eu todo dia tenho que vir na tendinha comprar cerveja para ele. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter cuidado. E lá na nossa rádio, o que nós fazemos, André?
Geralmente nós debatemos notícias, porque o debate teológico é complicado. Ainda mais no meio evangélico. Cada igreja tem uma visão, cada igreja tem... E nós respeitamos isso, né? Isso que você está pontuando é realmente algo muito complicado, porque às vezes o pastor tem um ensinamento e o membro está ouvindo no rádio ou na televisão o pastor que tem uma outra visão, a cabeça do membro fica confusa, né? E isso é uma coisa, talvez, da tecnologia na igreja. Ajuda. Mas vocês acham que isso atrapalha, pastor Ricardo? Você acha... Qual a influência que essa questão do uso da tecnologia da igreja é interessante? A gente alcança e evangeliza muita gente, alcança, mas alcança aquele outro crente que tem um outro pastor que, às vezes, tem um posicionamento teológico diferente do nosso. Eu vejo a tecnologia, você citou a questão do rádio, da televisão, acho que vale a pena a gente retornar um pouquinho e pensar, se fôssemos trazer essa mesma reflexão, talvez décadas passadas, nós cairíamos em outras tecnologias que talvez lá diria que é do diabo, qualquer outra coisa. Na verdade, é o que eu sempre digo, a tecnologia é uma ferramenta que Deus nos disponibiliza. Você pode usar para o bem como pode usar para o mal. Mas que tecnologia que você está falando antes do rádio, Piloto? O que tinha antes do rádio? Impressão de livros. Gutenberg, com impressão de livro. Quando chegou... Datilografia, querendo a máquina de massa mesmo. Tecnologia. Não, quando começou a questão, porque a Bíblia, Moody, esse tempo, os avivalistas, nos séculos passados, quando a igreja, assim, se for pegar, era muito presencial o negócio. A igreja era mesmo... presencial, templocêntrica ali. Perfeito. E aí, a questão de você usar mídia, a televisão, até a televisão talvez chegou até bem pouco tempo, que é o olho do diabo, né? E o rádio também, de uma certa forma, não se entendia que poderia ser mecanismo de utilidade nas mãos de Deus. Então, hoje, nós vemos que não, o rádio é uma potência, né? Hoje, a televisão é uma potência. Então, é só a gente atualizar isso aí para a internet e nós vamos ver que, na verdade, é o seguinte, como eu estava dizendo, toda tecnologia é uma ferramenta que Deus nos disponibiliza para ver, pode ser para o bem como pode ser para o mal. Por exemplo, um avião. O mesmo avião que destruiu lá as Torres Gêmeas é um avião que pode levar um missionário e ganhar uma nação inteira. É o mesmo avião. Não, tudo bem, então, mas eu não estou falando nem para o uso do mal, mas, por exemplo, vai um pastor, ele vai pregar, a gente imagina que isso é para o bom uso. Aí a irmãzinha vai lá ouvir e às vezes ela é mais influenciada pelo pastor da mídia porque tem mais nome, porque tem mais conhecimento, porque, enfim, todos os outros adjetivos, do que o pastor da igreja dela local. Que passa a gente entender, poxa, às vezes o uso da tecnologia, enfim, hoje influencia muito mais do que ir para a igreja, para algumas situações. Imagina essa irmãzinha que ouviu esse pastor e foi comprar mas esse cerveja. Caso da irmã, André, a gente não pode descartar também. Não foi o pastor Ricardo não, né, que falou isso, não? Não foi o Ricardo, tá não. Bom. Porque tem a questão da fuga, né? Aliás, esse pastor que falou isso nem tem ido mais lá, não. A gente nem chamou mais, não. Eu aplico aquilo que me serve, né? Então tem muito essa questão da conveniência. Então o pastor que é pastor local vai estar de frente com ela. Então é mais fácil ela ouvir uma coisa e tentar obedecer, não só essa irmã, mas outros casos, que é mais conveniente para ele. Então também tem essa questão também. Acho que independente do qual tecnologia seja, mas a demanda tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, ela é enorme, né? E aí, como você falou, você assiste 2 pregadores que você conhece, tem um mínimo de conhecimento, mas agora a gente está pegando qualquer coisa, compartilha qualquer coisa na internet, assiste aí e todo mundo assiste e... A pessoa chega na igreja local dela com uma incógnita absurda e, às vezes, o pastor que está na internet, ele tem mais status do que o seu próprio pastor local. Então, no momento de se inclinar para reconhecer, talvez dar mais ouvido, ele dá mais ouvido para o pastor da internet do que para o seu pastor local, por ele ter um status, ter um nível, e muita gente aproveita desse artifício para poder, às vezes, sair das suas congregações e ser mentoreado, pastoreado por aquele pastor virtual que bota um vídeo lá uma vez por semana. Uma coisa interessante de falar de internet, talvez essa tecnologia mais recente, é que ela seja mais democrática de todas. E, de alguma maneira, quem está na mídia tem um certo status. Por mais que seja um vídeo no YouTube, poxa, essa igreja tem vídeos de transmissão online, está no YouTube. Isso passa um pouco de credibilidade. O problema da mídia internet é que, por exemplo, para escrever um livro, não é só escrever e mandar imprimir. Passa por revisão, às vezes é editor. Então, assim, quando um livro chega na sua mão para você abrir e ler, você, no mínimo, vai pensar, bem, isso aqui passou por um crivo de pelo menos mais 5 pessoas, até 30 pessoas que leem, que revisam, que veem diagramação e tudo. Então, assim, ninguém vai escrever qualquer besteira e colocar num livro e gastar dinheiro e imprimir. Ninguém vai gastar
às vezes, qualquer dinheiro e falar qualquer besteira na televisão. Às vezes, até a rádio também, que também é não tão caro quanto a televisão, mas é caro. Agora, a internet é muito acessível. Qualquer pastor pode pegar um filme, pegar uma interpretação bíblica dele, botar um terno e um paletó, uma igreja, uma iluminação bonita, e pregar bem e falar um monte de abobrinha, mas está na internet. E quando a gente pega e acessa aquilo, ou qualquer outra pessoa tem acesso àquilo, o cara está pregando um monte de asneira, um monte de heresia, e a gente acha que aquilo é verdade. Entra dentro daquilo que você falou. A gente não, internet não se tem um crivo para saber o que é crível, o que tem credibilidade e o que não tem. Aí que vai cair muito de problema. Com certeza. Acho que todo meio é válido, né? Seja internet, seja televisão. O grande problema está aí. Que da mesma forma que se prega a verdade e a palavra, e se há um ensinamento através da TV, da internet, também é pregado muito lixo. Né? E que aqui... Mas a internet é campeã nisso. Aí a pessoa ouviu, como o Híbrido falou, o cara é bom, né? Contagia o público que está ali assistindo ele, sabe envolver. Só que está pregando lixo, está distorcendo a palavra. Na outra semana ou no outro dia, aquela pessoa ou aquele jovem, ou a senhora, enfim, chegou na sua igreja, aprendeu de forma diferente. Ou ouviu de forma diferente. Poxa, mas o pastor que eu ouço todo dia na rádio ou na televisão fala dessa forma. Então, o meu pastor tá errado. Né? E, tipo assim, ela muitas das vezes não vai até o próprio pastor para tirar aquela dúvida e fica com aquilo no coração e aprende muita coisa errada. E como a gente tem visto aí, né? Sobre o dízimo e sobre oferta e sobre e tudo mais, a pessoa deixa de fazer aquilo que a Bíblia fala que ela tem que fazer para ir de acordo com aquele que não é o pastor dela, não é o que ensina. Agora, por outro lado, também veio para trazer libertação, né? Daqueles pastores que gostavam de ensinar determinadas coisas nas suas próprias igrejas, que não era verdade, muitas vezes manipulando o povo. Quando assiste uma televisão e ouve um pastor sério, como temos muitos, e a grande maioria liberta a mente daquele indivíduo. Fala assim, poxa, isso aqui é a verdade. E ele tem a oportunidade de escolher a quem seguir. Vamos para um rápido break, depois a gente volta, que eu quero tocar um pouco nesse assunto, porque isso cria outra crise. Porque, querendo ou não, quando a gente fala de mensagem de julgo mais fechada, a gente fala muito de usos e costumes de igrejas, que eu respeito muito, porém entendo que não pode botar um julgo desigual em cima de uma pessoa. Só que a questão também de julgo de usos e costumes é muito voltado à questão social. Se você vai para o interior de uma cidade do Nordeste, não é só a igreja que é fechada, a sociedade lá é um pouco fechada. E às vezes ela tem acesso a um pastor da metrópole, que a cabeça dele está lá na frente, ele prega coisas do dia a dia, de como lidar com a esposa, de liberdade dentro da casa e tudo, que o cara fala, calma aí, mas isso aqui eu cresci sabendo quem está certo? O pastor televangelista conhecido no mundo inteiro da televisão, ou o meu pastorzinho ali da minha congregaçãozinha de madeira? Aí entra uma crise louca. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Não sai daí, a gente volta já já. Segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, falando um pouco sobre igreja e tecnologia. O interessante é que a gente saiu um pouco de falar da tecnologia em si e das crises que o acesso à informação que a tecnologia traz pode fazer. O pastor Paulo mencionou ainda agora, ó, se tem uma pessoa, e a gente fala um pouco, está lá no interior, ela tem a cabeça dela, não só na igreja, a sociedade lá é um pouco mais fechada, é um pouco mais tradicional. Aí vem, às vezes, um pastor de uma metrópole grande e fala, na sua casa, com a sua mulher, faz o que você quiser, dentro de 4 paredes, ninguém manda, não sei o quê. E ele chega aqui, o pastor fala outra coisa da igrejinha dele. Ele começa a entrar num conflito, porque ele vai comparar. Fala, bem, quem é que está certo? O meu pastor da minha igrejinha de 15 membros ali, de madeira e tudo, ou o pastor daquela mega igreja que está no Brasil inteiro e no mundo através de televisão, de mídia? E ele começa a entrar numa crise de, poxa, um fala uma coisa, outro fala uma coisa. Tecnologia é bom, mas ela traz essas crises para a gente, pastor Paulo. Verdade, com certeza. E nesse ponto aí, o que acontece? Dependendo de como aquela pessoa é ensinada na sua própria igreja, né? Ela não vai ter crise com isso, né? Se for no interior, com certeza não tem jeito, vai ter como tem até hoje e ponto. Agora, vamos falar da nossa realidade aqui, né? Nas igrejas, nas nossas igrejas aqui, que todo mundo já tem acesso, ninguém tem crise com isso. Se a pessoa ela é uma pessoa que tem um ensinamento dentro da sua própria igreja, ela vai ver, vai filtrar, né? Vai ouvir, aquilo que for bom ela vai guardar, aquilo que for... Não, isso aí o pastor falou ali, meu irmão, não concordo, não está de acordo com a Bíblia, com aquilo que eu também acredito, com aquilo que minha igreja prega, vou colocar aqui de lado. Beleza, né? O problema é que também não se há como vou te falar assim,
crentes, muitas das vezes, com raízes, né? Que ele ouve um pastor, ele vai e faz aquilo que o pastor falou. Ele ouve outro pastor, ele vai e faz aquilo que o outro pastor falou. Ele ouve outro pastor, então, tipo assim... Ele segue 5 pastores. É isso aí. E no final não segue ninguém. Segue os 5 e não segue ninguém. Né? E às vezes segue mais o que está vendo na internet, na televisão, que ele nem conhece a congregação e tudo, e esquece o pastor dele local, que está aqui na igrejinha, perto da casa dele. Então, acho que precisa haver esse filtro, né? E precisa também haver o ensinamento dentro das suas próprias igrejas para que o crente possa assistir tudo, filtrar e saber aquilo que é bom e o que não é. Agora, o que eu estava falando aqui em off é uma briga desigual, né, André? Porque, por exemplo, se você pega uma igreja histórica, tradicional, ela tem no máximo 2 cultos por semana e algumas têm 1. Ou seja, a ovelha vai ouvir o pastor no máximo 2 horas por semana. Enquanto o pastor da mídia, do rádio ou da TV, está lá todo dia. O cara tem meia hora, tem 1 hora, tem 2 horas todo dia, na casa da pessoa. Então fica uma briga desigual, né? Só que na hora da dor da barriga, não adianta ligar, não vai nem conseguir falar, né? Pastor high-tech, eu nem vou acessar no site. O que acontece é o seguinte, o que eu vejo é que essa crise, na verdade, assim, a gente está tentando fomentar numa questão atual, mas eu não consigo diferenciar muito dessa crise. Claro que, em termos de proporcionais, hoje está maior o advento da internet. Mas, desde a época da escrita, através dos livros, essas influências já existem, né? Já falamos da rádio, da TV. Agora a internet um pouco mais, porque ela vai democratizar ainda mais, porque há o retorno. Não só, porque qualquer um agora também pode pastorear. Às vezes eu estou lá atualizando algumas coisas no meu Facebook, uma coisa eu vejo, né? Gente, qualquer um escreve o que quiser. O cara posta uma coisa aí e você vê as concordâncias. É isso aí. Deus fez. O cara pega um versículo junto com o outro, faz um quarto e tá tudo certo. O cara é formado em enfermagem e tá opinando em teologia. E se eu for falar de enfermagem, eu vou preso. Né? Então, eu brinco dizendo que as minhas 2 especialidades todo mundo entende. Que eu sou formado em teologia e sou formado como treinador de futebol. Então, como ex-jogador e futebol... Então, futebol e teologia todo mundo tem um pouco, todo mundo entende futebol e todo mundo entende Deus. Né? Mas se eu for opinar sobre enfermagem, eu vou preso. Eu saio algemado daqui. Mas o problema é que é o seguinte, o que eu vejo é que existe o que o pastor Paulo falou, esse advento lá do pastor, do membro simples que está na igreja pequena lá. Eu não gosto muito desse termo, embora eu entenda o que você falou da igrejinha, porque é perigoso até isso a gente citar, né? Mas a igreja pequena que está lá no interior e o pastor que está aqui, o Mega, que ela vê pela televisão e o cara fala um montão de coisas, o que deve se manter, e aí cabe ao pastor local, ele tem essa responsabilidade, porque eu falo o seguinte, na hora da coisa experiencial, da dor de barriga, né, na hora que o demônio pega lá na casa, sei lá, ou qualquer outra crise que possa ser, quem vai estar é o pastor da igreja pequena, é o pastor que está do lado dela. Então, acho que essa questão presencial é insubstitutível. É substituível. Então, o que eu vejo é que hoje falta um pouco, e aí cabe ao pastor gerenciar essa questão, do comprometimento com a obra local. Não há como, é impossível querer impedir que os outros pastores influenciem. Isso aí é impossível. O pastor que nos ouve aqui, que passa por essa crise, relaxa, meu amigo, e descansa no Senhor, porque não vai ter como impedir isso. Através dos livros, através da mídia, até porque às vezes eu vejo, né? Ouve aqui o que esse pastor disse. Aí você pega lá 10 minutos da mensagem dele inteira, né? Como eu estou acostumado a ver DVD, é igual o currículo, né, de DVD de jogador, que é 1 hora, mas bota os 10 minutos que ele fez a melhor jogada, é a mesma coisa do pastor. Tem alguns pastores que mandam o vídeo do cara e aquela frase de efeito. Aí é covardia, mas você vai pegar a mensagem toda no cara, você sorri o tempo todo e tem 3, 4 frases de efeito. Mas conteúdo, contextuação bíblica, pesquisa bíblica, né, cultura bíblica, né, influência judaica, contextualização do texto, isso não tem. Exposição do texto não tem. Uma coisa, gente, que é fundamental. Acho que qualquer pastor hoje, ele tem que estar preparado para lidar com essa nova realidade. Não tem para onde correr, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, o que você tem que usar a teu favor? O pequeno, ele tem algumas vantagens que o grande não tem. Isso que o Pinudo colocou é fundamental. Ou seja, quem é que está lá na hora do sufoco? É o pastor da igreja local. E sempre que ele puder, ele tem que estar pontuando isso. Né? No meu caso, por exemplo. Esse vai ser o maior marketing dele. Eu tenho uma igreja pequena.
que eu faço? É o slogan, perto de você, né? Igreja local, sempre perto de você. Tem alguma empresa aí que mas o que eu faço? isso. É fundamental, cara. É você trazer o membro para perto de você. Sim. É o membro... o cara tem que saber o que ele quer da vida. Bom, eu tenho uma igreja que tem 100 membros, então eu posso assistir os 100 membros. Eu posso estar na festa de aniversário, eu posso ir no velório, eu posso dar uma assistência melhor para o membro, né? Eu faço um discipulado direto, ou seja, o cara está chegando na igreja, ele vem para a minha sala, ele conversa comigo, ele toma café comigo, ele toma água comigo. Então, esse é um diferencial que o grande não tem. Como é que o cara, o teleevangelista, ele vai conseguir sentar para ouvir? Não vai. Então, o pequeno tem que dar os pulos dele, né, André? Não, tem que usar o que ele tem. Eu vou falar uma coisa. E não é. Para isso, ele está indo Não, para isso. Mas deixa eu falar uma coisa também. Senhor. Depende do nível que nós estamos falando também de proximidade. Porque quando a gente fala de internet, desse negocinho que tem uma câmera aqui e a pessoa liga e você vê do outro lado, essa questão de proximidade pode mudar um pouco. Vou dar um bom exemplo para vocês, que eu acho que são... É uma junção de duas necessidades hoje. Primeiro, isso talvez seja a plataforma, o estilo de igreja que mais cresce hoje nos Estados Unidos. No Brasil não vai demorar muito, não, porque hoje a gente tem muita televisão, muita proximidade disso. O que eles fazem lá? O pastor está numa igreja local, que ele foi fundado. Daqui a pouco ele vai começando a expandir, abrindo em outras regiões, cidades ou estados. No domingo, nos cultos principais, ele está na sua igreja local, na sede, tudo sendo filmado, transmitindo por satélite. Tem o pastor local de cada igreja em cada das suas cidades, os campos ou congregações, como chamam. E eles fazem lá, começa o grupo de louvor local, testemunho, blá, 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 blá. Quando dá aquele horário certinho, abre a cortina, vem um telão, o pastor principal da sede, o presidente, está aqui filmado, ele entra em high-tech, high definition HD, quase mais próximo do que, melhor do que, às vezes, a definição de uma pessoa normal, um local de maior iluminação. Ele está lá na igreja, como se fosse um telão de cinema, perto das pessoas, prega, quando acaba a pregação, fecha a cortina, entra o pastor local com apelo e vidas ganhas e tudo mais. Uma coisa que é interessante, por quê? Porque isso eu acho que une duas coisas. Primeiro, hoje, cada vez mais nas igrejas, as pessoas não vão só por causa da igreja, naquele momento, vão para ouvir o pastor. É verdade. É uma individualidade hoje, por exemplo, qualquer igreja, se o pastor falar, olha, vou ficar 3 semanas viajando. Essas 3 semanas vai ter menos gente na igreja, porque gosta de ouvir o seu pastor. Então, eles tentaram resolver esse problema. Então eu vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através da tecnologia. Junto com isso, eles têm um pastor que eles chamam de... Dependendo quem ele coloca no lugar dele, ele pode ter surpresa. Não mas isso aí são exceções, vamos dizer. São exceções, mas são exceções. Mas eu vou falar uma coisa. Em algum desses pastores ele fala, vou viajar de férias. E onde ele está? Está no Havaí, está na onde? Ele bota uma câmera lá e filma de férias ele pregando no domingo para não ter esse problema do pastor auxiliar. Porém, uma coisa que eu achei interessante deles, eles desenvolveram o que chamaram de pastor online, da congregação online, onde eles têm uma telinha, você entra, tem 24 horas, pessoas para orar por você, digitando 24 horas. Tem 24 horas pessoas para te aconselharem. Então, lá, estou com problema, estou drogado, estou não sei o quê. Aconselha, não precisa nem sair de casa, ir para a casa do pastor. Aconselha. Eles têm 24 horas métodos também de pegar dízimos e ofertas e por aí vai. E é interessante, uma vez eu vendo essa pregação, ele está aqui pregando, daqui a pouco começa a fazer o apelo na principal e só na internet. E aí muda o botãozinho e bota assim, se você quer aceitar Jesus, clique nesse botão, como se fosse um like, era uma mãozinha assim levantada. E você viu os números rodando, 100, 200, chegou assim, números assim, 300, 400 pessoas através, eu falei, caramba, tanta gente assistindo aquela pregação online e clicando, aceitando a Jesus, e ele, na hora, temos X pessoas aqui, X pessoas online aceitando a Jesus. E a gente pegava o contato, mandava para você depois. Eu cliquei lá e pego o endereço, botei meu endereço, recebi uma Bíblia. Eu falei, gente, eu vou te falar, não é tão longe quando a gente pensa, não. A tecnologia de hoje nos deixa chegar perto das pessoas, às vezes mais perto do que um pastor local. Mas aí, André, você foi para um outro universo. Não, mas isso vai chegar no Brasil daqui a pouco. Vai chegar. Agora, o que eu estou colocando aqui... Eu digo assim, eu estou no Brasil, eu estou consumindo o pastor americano. Não, eu estou falando da realidade local aqui. A gente está distante disso, né, piloto? Aí nos países... Não, já tem até holograma. Calma aí. A gente está distante no sentido de internet, mas de televisão, todas as igrejas ajudam o pastor Silas, o pastor Valdemiro, de Macedo, todo mundo recebe todo mês um livro dele, uma carta dele, com o nome de dados variáveis, com o nome da pessoa. Então, só mudou a tecnologia. Existe no Brasil isso, aqui, muito forte. Não conheço o sistema que você falou, mas eu estou imaginando aqui, cara, seria assim, algo muito avançado. Né? Nós estamos distantes nesse sentido. O que a gente tem de tecnologia, sim, mas o que a gente tem de organização para chegar a isso,
Leva alguns anos, Até entendeu? porque, assim, eu vejo É que... perfeito, isso que você está Talvez falando nem chegue aí, no Brasil também pela proximidade. A gente gosta de estar próximo de pessoas, não somos tão frios quanto talvez os norte-americanos. Também tem a questão cultural Eu que vejo pode a influenciar. cultura americana favorece bem mais, até porque a questão do advento da tecnologia ampliada, lá a criança é bem mais disponível, né? Mais disponível isso aí. Outras culturas, questão de arma. Mas é um excelente questão de exemplo que o segurança. André usou. Não, eu coloquei no Excelente, sentido, com ó, certeza. o pastor Excelente local exemplo. tem a proximidade como vantagem. Não necessariamente. Não necessariamente. Só que no se Brasil, for. eu vejo assim, as igrejas que eu sei que tem transmissão, por exemplo, a Recreio tem, né? E o pastor Wander mesmo cita várias vezes que você que está aí na internet, tal, se você não é membro de igreja nenhuma, tudo bem, Deus abençoe. Mas se você é membro daqui, nada substitui você estar aqui, a não ser que você não possa estar aqui. Então, ou seja, você vê que não é alimentado essa recepção passiva, né? O cara do nada tá lá, ele vai, não vou pro culto hoje, eu não vou estar junto, porque assim, ainda entendendo que adorar a Deus é muito mais do que só o ajuntamento, e eu sou dessa escola, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, separa-se um período, né, que aqueles salvos em Cristo, nós separamos para celebrar o mesmo Cristo juntos, né, que é o congraçamento. E eu acho que isso tem o seu valor, né? Isso não é insubstituível, mas tem o seu valor. Então, para ele abrir mão disso, tem que ser algo de urgência, de emergência, né? Se ele, no mecanismo de abrir mão de estar junto, cultuar a Cristo, estar junto... Mas nessa situação que o André falou, Pinudo, nessa situação que o André falou, isso que você está pontuando é preservado, porque, ou seja, as pessoas estão reunidas, né, André? E às vezes, o que eu digo assim, dependendo da tecnologia que você usa, às vezes você é mais assistido pela tecnologia do que de uma igreja local. Ali você recebe coisas na sua casa, tem grupos menores online naquele dia, e vou além, vou levantar aqui, ó. Não, eu concordo. Não é a proposta, eu não concordo, mas, por exemplo, o que eles têm aqui, que é uma coisa que o pessoal pode bater ou não, mas Santa Ceia, mandam por correio para a pessoa, um negocinho descartável, isso aí, negócio tudo, para tomar Santa Ceia isso é um online. malefício. Vamos falar um pouco sobre isso. Esse é o malefício da tecnologia. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, mas antes eu tenho um recado para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta ao Antenados na Geral, esse é o nosso terceiro bloco, estamos falando sobre tecnologia e igreja. A gente falou de coisas que pareciam estar muito no futuro, mas vou falar. O brasileiro, se eu não me engano, é o terceiro ou o segundo povo que mais consome tecnologia de internet. O brasileiro normal, quem usa internet dos brasileiros fica em média de 4 a 6 horas por dia. Nem americano fica tanto na internet. Só quem ganha da gente é coreano, que fica às 24 horas na frente do celularzinho e tudo mais. Mas brasileiro consome muito. E nós estamos falando assim, quais seriam os percalços de acontecer isso? Por exemplo, eu falei da igreja que fazia culto, você aceitava Jesus clicando no botão de like e tudo mais. E aí, já pensou assim, e crente, deixa eu até clicar aqui que tem barulho ainda o negócio. Se criasse um aplicativo para você tomar Santa Ceia, então, tem como filmar aqui? Aqui é Santa Ceia, a pessoa pega aqui, ó, e ela vai, ó, tomei Santa Ceia. Aí clica no botão, muda e bota o pãozinho. Tecnologia está chegando, mas muitas pessoas têm falado isso, porque algumas igrejas já fazem isso. Mandam aquele negocinho descartável que tem um suco em cima, um pãozinho embaixo, vai por carta e fala, dia tal, nós vamos fazer uma Santa Ceia, e você liga online, ou vai no culto, ou na igreja, e toma. Igreja online é uma realidade, ponto. O que vocês acham agora da questão da participação de uma igreja online? Vamos lá, temos batismo em águas, nem sei como a pessoa vai fazer. Vai embaixo do seu chuveiro e liga o seu chuveiro e tal, não sei. Mas fazer uma Santa Ceia ou pelo aplicativo ou recebendo por carta. E aí?
Cara, assim, eu particularmente, eu acho um desserviço. Mas tu gostou do aplicativo? Não gostei não. até porque eu não vejo a ceia só como simbolismo. Então, pra mim, não gostei não. Mas, enfim, naturalmente a gente já tem uma grande tendência a se tornar pessoas individuais, né? Particulares, inclinados para nós mesmos. E eu acho que essas ferramentas, elas fomentam essa individualidade, elas fomentam quanto menos eu me relacionar com outras pessoas, melhor, entendeu? Eu sou mais feliz com o meu cachorro do que com o outro do meu lado. Então, a gente já tem essas coisas que sondam a nossa cabeça e que, às vezes, a gente se torna um ser dentro de uma congregação para não correr o risco de se relacionar com o outro e se decepcionar com o outro. Então, bom, se eu posso tomar ceia na minha casa, se eu posso assistir o culto na minha casa, se eu posso fazer tudo na minha casa... Quando Jesus voltar, eu vou ficar na minha casa. Exatamente, né? Eu vou ter menos problema. Mas aí vou vai ter querer menos... pro céu real, né? Vai querer pro céu Pois é, então digital. eu acho, assim, legal para algumas pessoas que talvez tenham uma necessidade, né? De algumas locomoção, igrejas, doentes, algumas igrejas que Contou pra fazem, que... Não, desculpa, não é isso não. que mencionou usam a internet para poder transmitir um culto e tudo mais. Agora, assim, gerar um mundo, né? Criar um mundo dentro da internet para que a pessoa tenha uma vida, né, de igreja, eu acho um desserviço, cara. André, é o seguinte, eu entendo, assim, pode ser funcional, pode ser aceitável, né? Nem tudo que é aceitável é certo. Né? E aí, uma das maiores crises nossa de evangelho é que nós substituímos a experiência pela palavra de Deus. Não, eu senti, não, eu vi, mas a palavra não fala isso, meu irmão. Não, mas eu vi, era minha mãe na minha frente. Tá entendendo? Mas a palavra não fala isso, não tem respaldo bíblico. Não, mas eu senti, ela falou comigo, a voz dela era igual. Isso acontece. Então as pessoas transformam. Isso aí é café, isso aí que eu falei aqui é mole. Existem outras questões que aí a pessoa confunde a experiência, tem falado mais do que a palavra. Então, uma coisa, esse aí eu vejo que é o malefício da tecnologia, da questão de transformar substituir o estar com. O nome de Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Ele veio até nós, ele esteve conosco, ele caminhou conosco. O Espírito Santo, Deus esteve por nós, está em nós e esteve conosco. E hoje ele está em nós. Então, a questão da relação humana, desde Adão, na criação, na mentoração e na mentalidade de Deus, na mentalidade do Cristo, nada substitui a interação, a relação, a comunhão, a comunidade. Então, se você... Nós temos visto aí, conta-se muitas histórias legais, eu conheço algumas, até na internet, de relacionamento, de casamento. Mas eu conheço 1000 histórias que deu errado. Agora está na mídia, me parece que essa menina... Foi agora, anteontem ou 2 dias atrás, uma menina que foi na internet, foi se encontrar com o cara e morreu. Mataram... E me parece que ela era evangélica. Ela era na igreja porque ela tinha ido no culto e do culto saiu. Ela viu lá, o cara botou uma foto do Brad Pitt lá, ela foi achando que se encontrar com o Brad Pitt. Então, o que acontece é isso. Nada substitui, por mais próximo que seja, por botar holograma, e vai chegar o holograma. Nem falou disso, né? Holograma. 3D, não. Ou então bota na tela, bota aí. Holograma do pastor. O 3D, o pastor tá pregando em 3D. Ele vai abrir uma igreja, vai ter 100 filiais e ele vai pregar na igreja que já acontece hoje, só em tela. E o holograma dele vai estar lá. Sim, né? sim, perfeito. Então, ou seja, legal, mas nada substitui. Quando eu chego num lugar para palestra, já cheguei em vários, e aí lá tá lotado, aí me encaminham aí para outra sala onde está, é loucura minha, tá? Mas é meu isso. Eu fico em pé lá em cima, eu fico sentado no corredor, mas eu não vou ficar sentado na poltrona lá ouvindo o TV. Lá embaixo. Pastor, por quê? Eu não troco, eu tenho essa coisa. Ainda mais pregadores alguns, seminário alguns quando vinham, pastor Samuel Doctorium, vinha no seminário Betel, meu irmão, eu não ia lá, eu ficava em pé lá em cima, mas eu queria ver nos olhos dele, eu queria ver o lacrimejar dos seus olhos, eu queria ver a expressão do rosto dele. Nada substitui a interação, a coletividade, a comunhão. Entendeu? Falando em substituição, vamos falar um pouco sobre isso também, tecnologia, ligada à tecnologia, de substituir a Bíblia no iPad, já que a gente está falando de substituição, e muitas pessoas têm feito isso, principalmente pastores. O pastor Paulo escondeu o tablet dele ali. Mas muitos pastores vão para a igreja e não levam a Bíblia, levam iPad. Legal, isso aí eu acho legal, mas sim, que é uma palavra interessante. Que é bom dizer, é legal, vamos lá de novo, o iPad contém a Bíblia, mas o iPad não é
a Bíblia. É muito bom só falar isso. Contém a Bíblia, assim como contém Instagram, Facebook, internet, e você pode até mesmo, tá aqui o negócio do aplicativo da Bíblia, do lado do aplicativo pornográfico. A pessoa consegue até fazer se ela quiser. Numa Bíblia real, não, chega uma mensagem na hora, né? Chegou a mensagem. Você daqui, e pula e tudo mais. Eu quero ouvir o que vocês acham, porque isso acaba influenciando a membresia. Aí daqui a pouco você abre a sua Bíblia. Quando vê, ninguém está com Bíblia, o pessoal está com iPhone. De vez em quando eu esqueço, eu levo mesmo iPhone, leio, não tem nada contra, mas eu leio ali e tudo mais. Aí daqui a pouco você acabou de ler, a pessoa continua lendo. Fala, rapaz, aquele cara é evangélico, o cara continua lendo o texto, né? O cara já está no Facebook, no Instagram. E isso da parte da liderança. É um pouco complicado você deixar de levar. Quer levar o iPad? Leve. Mas leve a Bíblia também. Você sabe, André, que é interessante. Nós tivemos uma reunião de membros na igreja sábado passado. E nós estávamos discutindo exatamente sobre isso. Os pais, isso é algo que nós já precisamos começar a orientar os nossos filhos. Essa garotada aqui já vai para a igreja com iPhone, com iPad, né? E tem muitos pais que percebem que o filho está, no momento do culto, acessando o Facebook, está na internet, querendo acompanhar jogo de futebol, e o pai permite, né? Até onde isso também vai prejudicar o futuro da igreja. Né? Que geração... Aí nós estávamos falando sobre o perigo que representa hoje. Você não tem hoje, André, os jovens, os adolescentes, com a mesma sede que nós tínhamos por missões, por ganhar almas. Então, eu não sou contra a tecnologia, eu não sou saudosista, mas existem algumas coisas que nós temos que parar para refletir. Né? Eu acho que o pai... legal, você gosta de deixar teu filho levar iPad, iPhone para a igreja? Beleza, mas filho, olha só, segura isso aqui, está na hora do culto. Então, né? Pega a tua Bíblia, leva a tua Bíblia. No sentido de eu acho Bíblia, que essa discussão é interessante. Você não consegue ver foto dos outros, conversar com os outros na Bíblia, só com o Espírito Santo. Antes disso, é só falar com a Maria, está na linha de Manaus, Amazonas. Tudo bem, Maria? Tudo bom, Maria? Você me ouve? Ela está longe, vai demorar para chegar lá em Manaus, hein? Maria, acho que está ruim a ligação, gente. Depois, se melhorar, tenta vir aí, traz de novo para o estúdio, mas vamos ouvir o pastor Paulo. Polemizar. Eu acho que o problema não está em levar ou deixar de levar a Bíblia, porque está nas pessoas. Por quê? Eu levar a Bíblia para mostrar só que eu estou com a Bíblia na mão, o que isso vai mudar na minha vida ou na vida de outra pessoa, só porque eu estou mostrando. Então, eu falo por mim, eu vou para a igreja. Hoje eu não levo mais a Bíblia, eu levo meu tablet. Olha aí. Eu vou ficar 2 horas na igreja, 1h30 assistindo o culto. Aí preste atenção, na maioria das vezes, dependendo da igreja que for, nem a Bíblia você abre mais, por mais que você leve. Por quê? Porque no momento do culto, quando fala, jogou grande lá. Então, se eu não vou levar a Bíblia, então arranca o data show de lá, ou não joga lá, porque já é jogado lá o versículo. Para quê? Para facilitar a vida daquele visitante que não tem Bíblia, não, procura aqui, ou daquela pessoa, daquele novo convertido que não sabe nem achar, e quando já leu o versículo, ele ainda está procurando. Então, eu acho que o problema está nas pessoas, no ensinamento que ela recebe, né, ou na vontade de ler a Bíblia. Porque eu acho que o levar ou andar com a Bíblia não vai fazer diferença nenhuma. A diferença vai ser feita em casa, no que ela leu, no que ela meditou, naquilo que ela aprendeu. Eu acho que não está no tablet. Não, concordo, mas é bem mais fácil perder o foco na leitura da Bíblia num tablet do que na própria Bíblia. Eu tenho uma filha... No momento do culto? Opa! O cara tá aqui, daqui a pouco... Uma mensagem aqui, eu já tô aqui. Não, é porque assim, Paulo... Mas é aquilo que eu falei. Um exemplo, eu chego igual aqui, ó. Cheguei aqui, se eu sei que vai pular alguma coisa, eu vou bloquear aqui. Eu bloqueei o Wi-Fi, eu não liguei o Wi-Fi. Então, tipo assim, eu não liguei a internet. Uma tentação mais do demônio, né? Paulo, eu vejo o seguinte, eu entendo, como eu falei aqui na fala anterior, eu vejo que é o seguinte, é uma luta, é uma coisa que, isso aí pra mim é ponto perdido, não tem jeito, isso vai chegar. Só que, assim, cada um tem que ter a sua orientação. Uma coisa, eu entendo a sua posição e sei do seu grau de maturidade. Mas, ao mesmo tempo, também existe uma galera mais nova, né? O meu filho, por exemplo, 9, 10 anos, ele tinha um tablet, então o combinado é o seguinte, ele tem a semana inteira, né? Aí é outra forma de pensar também. Ele tem 6 dias na semana, ou 5, né? Dificilmente a gente ia no meio da semana, porque acordam cedo, a gente geralmente ia domingo de manhã e de noite, e aí, eles no caso, né? Aí no caso, ele, quando for para a igreja, deixa o tablet em casa. Qual é a sua Bíblia? Ele leva a Bíblia.
Então, assim, é uma forma de a gente pensar também, que é o seguinte, a proposta do evangelho para o do crente é a gente remar contra a maré. A proposta do evangelho é uma proposta espiritual para o mundo material, mundo físico, um mundo Agora, que é só materialista. pra Então, ou falar seja, talvez seja uma grande oportunidade de você usar o mecanismo da Bíblia para que você visualizar também a oportunidade também. Pelo do exemplo clássico, com a Bíblia olha só, isso que o pastor né? falou, eu fiquei imaginando aqui. Né? Por exemplo, eu acho importante, todo cristão deve saber manusear bem a palavra. Deve saber manusear bem a palavra. Eu estava pensando aqui enquanto o pastor estava falando. Por exemplo, hoje eu tenho um carro automático. Mas se eu precisar dirigir um carro que tem câmbio manual, eu sei dirigir o carro. Agora, se eu aprendo só o automático, e se amanhã eu preciso dirigir um carro... Abre em Efésios aí, ele vai Entendeu? a busca. Mas Entendeu? Aí é que entra no que eu falei do ensinamento. O crente só vai para a igreja para assistir o culto e a pregação. E se o pastor que ele está esperando não vai, ele vai embora para casa, não assiste uma EBD, não vai num pequeno grupo. Meu irmão, não vai aprender. Então, se ele lê de verdade, ele vai ter uma Bíblia. Ele vai aprender. Irmãos, não é no momento do culto. Existe uma EBD, existe um pequeno grupo. Mas já pensou nisso, pastor? O cara que aprendeu a dirigir só com o carro automático? Mas é o que eu falei. Se amanhã ou depois ele precisar dirigir um carro... Eu falei pra minha esposa que vai para tirar, eu falei, pô, mozinho, que agora nós pegamos automático, né? Deu uma clareada. E aí, eu falei pra ela falou, pô, que maravilha, mas não pode, né? A autoescola você não aprende, você aprende no mecânico. Você não aprende no automático. Não pode. Mas eu acho que, eu entendo. É isso aí, com certeza. Inclusive, o que eu falei? Mas eu também concordo, eu para mim não é caso perdido já. O pessoal eu vai com não tablet, uso, vai eu engolir não mesmo, uso, tem eu pra não uso onde ir. tablet até porque eu acho que pode ser mais prático, mas no meu esquema, porque eu prego sem esboço. Então eu prego sem esboço. Então não tem, desde o início, acho que para mim é uma grande arte é pregar com esboço. Eu prego sem esboço. Então, eu mentalizo o texto, divido ali, sublinho algumas coisas. Então, ou seja, para mim, o esboço me amarra. Então, eu com o tablet ali, lendo, tendo coisa, vai me amarrar. Porque, na verdade, eu estudo o que eu vou pregar, entendeu? Então, ali no texto, que eu prego texto expositivo, mensagem positiva, então ali não vai me ajudar muito o tablet, entendeu? Mas eu acho que é legal. Para quem gosta, que se adapta, acho que ali você pode trazer, agregar coisas ali mais. Com certeza. Então, acho que é legal. Exemplo, mas eu não uso. Eu não usaria. Eu não usava. Agora eu uso, em vez de eu falar assim, irmão, aí eu vou abrir a Bíblia lá naquele versículo, eu vou procurar aquele versículo. Já está no meu esboço aquele versículo. Então, quando eu cliquei, a Bíblia já está aberta ali, eu cliquei naquele ícone, ele já abriu a Bíblia. Li o versículo, voltei para o esboço da mensagem. Eu acho que tudo depende da pessoa, tem um outro lado, do público que está vendo. Um exemplo, eu não vou com o meu tablet, dependendo da igreja, irmão, né? Todo mundo lá com a Bíblia lá, aquela coisa. Então, dependendo do público que você está pregando, você vai chegar para um público universitário, enfim, ou qualquer outro, ou jovem, né? Com aquela Bíblia daquele tamanho. Então, tipo assim, você já não se identifica com aquela pessoa que você está falando. Então, tudo tem o público que está ouvindo. Eu já sou contrário. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala, mas eu acho interessante mesmo, porque chega o pastor. Quanto mais jovem... Eu trouxe a minha Bíblia e sou mais santo que o outro. Cadê a sua? Fala, pastor, eu tenho 60 versões aqui, se eu apertar aqui, ela fala sozinho. Você quer que ela pregue? Ela vai pregar hoje. Quem vai pregar é meu tablet, irmão. Aí o tablet já está pregando já. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados na geral para falar um pouco da igreja e da tecnologia. Muito interessante, até porque durante o intervalo a gente estava conversando sobre o contrassenso um pouco, porque a gente fala assim, não, tem que levar Bíblia física, Bíblia. Mas às vezes uma criança em casa, ela é ensinada pelos pais a ir para o Google, a internet, tem que fazer um... Às vezes o pai tem até aquela coleção do Barça, pegando poeira, os Atlas ali atrás. Tem que fazer um trabalho. O pai não fala, vai lá no Barça e pesquisa. Não, fala, vai lá na internet e pesquisa. Então, para tudo nós somos levados na internet, no computador, para o tablet, para pesquisar. Aí na hora de chegar para o culto e levar a Bíblia, que está todas as 1000 versões dentro do tablet, a gente fala, não, agora vai lá na estante, pega a Bíblia e fala, poxa, é um contrassenso de fato para você passar para essa nova geração. Olha, tudo aquilo que eu te falei que era para fazer, agora você vai fazer diferente na igreja. Aí como é que volta atrás? Eu só gostaria de pontuar aqui, só pontuar o seguinte, porque a tecnologia ela é cruel, ela atropela, né? Ela domina. Você quer ver um exemplo de covardia, na minha opinião? Hoje, os caixas eletrônicos. Os velhinhos que não sabem usar o caixa eletrônico, dá pena quando você chega num caixa eletrônico que você vê uma pessoa da terceira idade que não sabe ver uma tela de computador na frente dele, não sabe nem o que é. Então, eu penso que nós temos que buscar o meio termo, o equilíbrio. Isso que o pastor falou.
O data show na igreja também acaba contribuindo para que as pessoas não levem Bíblia. Ah, vai projetar lá na tela. Não vou nem abrir. Vou nem abrir a Posso Bíblia. até levar a Bíblia, mas não vou abrir ela. Eu acho que a gente tem que tentar criar um meio termo, né, pastor? Fazer aquela coisa do usar a tecnologia, mas não abrir mão também. Não ser escravo dela, né? Senão a gente volta... Pois é. Até na igreja Ó. a gente entra nesse contrassenso, porque, olha, traga a sua Bíblia, mas a gente está botando um data show, então a gente tem um contrassenso. Ó, eu tenho uma nessa filha. coisa, nessa Fala, questão. Eu tenho uma filha de 13 anos, ela mora no Espírito Santo e ela estuda na parte da manhã. Aí, às vezes eu entro na internet de manhã, aí tá ela lá, oi pai, não sei o que, filha, você não tá na escola? Aí tem que começar a dar umas broncas nela porque ela tá na sala de aula, conversando comigo na internet, conversando com outros amigos, né, na internet. E, assim, principalmente a juventude hoje, cara, assim, ele tem um déficit de atenção absurdo. As pessoas, ele não consegue ficar concentrado 5 minutos em alguma coisa que está ali na frente dele. E eu acho que o tablet, essas ferramentas, eles atrapalham justamente por causa disso, porque o cara está ali. Às vezes eu faço isso no seminário. Eu estou lá com o computador, aí daqui a pouco eu estou prestando atenção, daqui a pouco eu olho e está lá piscando lá do lado, aí eu já vou lá, clico, aí já respondo, chama. Entendeu? Então, aí tu vai ver uma molecada que já não está muito acostumado a ficar prestando atenção ali. Com um tablet na mão, Lá na um nossa playground igreja, ali, lá na nossa né? igreja, eu Cara, derrubei Ela o Wi-Fi, André. essa pessoa como é que prefere é o jogar negócio futebol na sinistro, rua ou FIFA no videogame? Tu vê FIFA no como é que é o negócio videogame. sinistro? Eu vejo o cara aqui de bermuda, tatuado, de drag, Todo antiquado. piercing, né? O Paulo, né? O cabelo engomadinho, camisa... E o Paulo é a favor e ele, né? Esse aqui é o mais... Como é que o negócio Deixa eu é falar assim, punk mesmo? O Jonathan é o cara mais fundamentalista bíblico que eu já conheci na minha vida. tá aí. Ele é largadão, mas parece, mas é. Sabe Não o que eu sai tava da pensando bandeira. aqui, André? Sabe o que eu As tava pessoas não pensando acreditam, aqui? mas eu sou crente. Quando eu falei que a proposta do evangelho nada pode substituir o relacional, eu estava vendo assim, por exemplo, nós temos peças, você pode ver filme em casa, você pode ver a TV na internet, você pode ver TV a cabo. Cara, mas quando fala, pô, vamos ao cinema? Pô, vamos ao cinema. Pô, é outra parada, né? Pipoca, o cara tá lá sentado. O A teatro. experiência, né, do Ir ao negócio. teatro, né? Você vai um show. Você vê o DVD do cara, mas você vai ao show, é outra coisa, né? Mesmo que eu ver futebol na televisão e ir pro É isso que eu ia estádio. falar, eu É deixei uma por último, experiência né? maravilhosa. O futebol na televisão. Mas é pecado às vezes, hein? Futebol, no Maraca é outra coisa. Pra ver? quem gosta. Só que não tem replay. Quando eu fui da primeira vez, eu reclamava. Porque, cadê o Mas jogo? Você esse não que é vê o nada. barato do ao vivo. Né? Você tem que estar ligado ali. Como a de gente está repente já falando era. da tecnologia e o que ela nos facilita. A gente está falando do Data Show, né? Que jogou lá. Com certeza vocês já participaram de cultos, leitura em uníssono. Meu irmão, aí abria 30 versões diferentes. Aí começava a igreja a falar em línguas ao mesmo tempo. O pastor lendo uma coisa e a igreja lendo outra. Então, tipo assim, aí botou o Data Show para facilitar. Vamos ler aqui então, irmão. Todo mundo vai ler igual, todo mundo se entendendo, todo mundo ouvindo, Olha, né? Então, Tá acabando, eu quero Ou então falar. fazer a leitura. É só não ler. Não vamos. Deixa só ler aqui. Ninguém lê. Deixa só o irmão. Mas tem igreja. Mas tem o algumas alternado também. É duro. Alternado é duro. Leitura uníssono Ei, também. o igrejas alternado- tradicionais fazem isso até hoje. o Na alternado- maioria Quê? das Eu igrejas, não faço, uma não. grande Tem maioria. como. E o alternado é duro, né? Eu leio um, depois o irmão. Ele levanta 2 ao mesmo tempo, aí um senta. É um negócio meio constrangedor. alternado também Coisas- existe aí. Você quer ver uma Ao coisa? mesmo Só tempo isso. que em algumas áreas veio para Uníssono. dificultar, né? É. Veio tentar roubar aquilo de bom, e outras áreas veio para Agora, tem um problema de data show, às vezes vão em algum lugar, você está pregando, o cara tá... Aí você cita um texto, que às vezes você cita o texto, vem na hora, Deus dá a iluminação, né? Você cita um texto e o cara quer botar o texto, lá o irmãozinho lá que tá lá, quer botar o texto todo. Eu já pedi várias vezes, irmão, não coloca, porque quando eu pedir para ler, é para ler. Quando eu pedir só para citar, se ele for botar... E o povo fica assim, ó. Aí lendo, não presta atenção, porque às vezes é só uma citação do versículo. Mas às vezes também Eu entra acho que naquilo é que eu muita falei do neurose plano também. B. Leva o tablet, leva a Bíblia também. Vai que o data show quebra. Aí lê, e ninguém tá com Bíblia, porque o pessoal tá acostumado no data show. Exatamente. Então abre aqui, tem um plano B, não precisa. Leva a Bíblia, não precisa ler. Mas leva ela, porque se precisar, ela tá à mão. Olha Agora, aqui. tem um detalhe também da mentalização do texto, porque dificilmente alguém vai ter um mecanismo de mentalizar o texto. Eu que a quero gente fala falar do decorar, mas Wi-Fi errar. na igreja, Com André. tablet, Igreja né? com Você Wi-Fi. Você vai Ei, mentalizar Jesus, com pode? Lá na nossa igreja eu derrubei. Igreja Wi-Fi? Eu derrubei, tirei. Ah, sim, então naquela... Tirei. Não, sabe que mais Tirei. chique isso aí? Wi-Fi? Grátis? Grátis? Não, pode botar um Wi-Fi pago, aí é show. É melhor o Wi-Fi o pago. mesmo tá ali do que, né? Ele vai ter que sair Wi-Fi dali. de shopping, é a farra dos hackers, hein? Então, aí ele vai ter que sair da igreja para usar o Wi-Fi do shopping. É melhor ele usar o Wi-Fi da igreja. Não Paulo usa- falou que a não usa procedência do Wi-Fi de maligno shopping. nessa Não, parada é que eu falo, aí. pessoal, Não é de o Deus, Boas não. Novas Tirar tem o Wi-Fi não é de o Deus. Boas Novas tem um aplicativo, tá? Você que tem iPhone, baixa o aplicativo. Você que tem iPad, baixa o aplicativo. Você que tem
Android, não fala para ninguém não que é Android, mas baixa o aplicativo. Mas baixe também para converter o teu celular, tá bom? Tem lá toda a programação da Boas Novas. Eu não sei quanto tempo a gente tem, acho que já tá ruim de ler ali, tá, gente? 2 minutos, sei lá. 2 minutos. Só levantar uma pergunta que eu achei interessante, mas eu já cheguei a ler aqui. Ela falou, André, eu vi na internet de uma moça que já expulsou o demônio pelo chat do Facebook. A moça estava no outro lado do Facebook demoniada e ela expulsou. O que vocês acham disso? É a tecnologia? Não, uma coisa a gente pode rir. Eu já vi pastores, bota aí o telefone que está possesso aí, para que expulsar o negócio, meu irmão. Por que não pode no Facebook? O diabo não sabe mexer no teclado, não? Ele não sabe dar login, não? O Jonathan tá rindo aqui, não, ué. Acontece isso, mas acontece também o olho no olho. Porque a gente tá entrando um pouco e aí não tem mais tempo da gente debater. Mas tem um site muito interessante. Rapaz, teve um lugar que olhou, de parecia... aconselhamento Sabe pastoral. Como é que ele viu que não era demônio? Ele beliscou a mulher. Ai, sai pra lá. Assim, esse demôniozinho aí, né? Se tá no high-tech. No high-tech não tem como, vai beliscar. Que é aquilo? Tem uma coisa, tem 1 minuto para terminar, gente. Bota no branco aí para eu poder ler. Que é uma coisa interessante, que o pessoal tem um site muito bacana de aconselhamento espiritual e pastoral na internet, onde tem uma equipe muito bem formada, de psicólogos e crentes e tal, que vai embora. Vocês acham legal? Só para a gente finalizar. Acho legal, porque às vezes nem todo mundo tem acesso ao gabinete pastoral, porque a igreja tem mas na internet não é um bom local, ou por vídeo, sim. Ou por... Emergência, como tem plano de saúde, você liga pro médico, então, emergência sim, mas depois melhorou a dor, vai lá, brother. Vai lá no médico. Não substitui, entendeu? né, cara? E às vezes é um problema muito pessoal mesmo. O cara do online não conhece a sua vida, o teu pastor te conhece. Então é melhor ele saber quem é sua mulher, quem é seus filhos, quem é sua casa. O cara vai pegar mais leve, o cara na internet não vai tocar na ferida ali, não vai dor de dente, madrugada, não dá o médico, aí liga, toma esse analgésico aqui. A internet é mole. Passou a dor? Vai pra emergência. Vai lá amanhã, brother. Ouvindo então aí, crente, quando for pra igreja, no mínimo bota no modo avião, desliga o celular, bota no silencioso e tal, para não atrapalhar o culto primeiro, para não tocar, senão vão amaldiçoar o seu celular. Tem gente que amaldiçoa o celular, tá bom? Obrigado, pastores, pela participação de vocês hoje no Antenados. O papo foi muito bacana, a gente esclareceu muita coisa. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na geral. Tchau, tchau.